Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana, né? E pra não ficar muito longa essa aula, vamos começar. Ó, na semana passada a gente viu ligação iônica, certo? Que é essa aqui. Eu trouxe só mais um exemplo pra poder a gente revisar, pra poder vocês verem a diferença entre a próxima, que é a ligação covalente, tá? Só fazer. A gente viu que a ligação iônica, ela tem como objetivo equilibrar os elétrons, né? Assim? Para que todos eles fiquem com 8 elétrons na última camada. Aqui, por exemplo, eu tenho o sódio, que ele tem 1 elétron, porque ele é da família 1A, certo? E a gente tem o cloro, que tem 7 elétrons, porque ele é da família 7A. Na ligação iônica, o que é que a gente tem? A gente tem uma doação de elétrons. Doação, gente, é quando você pega algo seu e dá para alguém, né? Assim, quando você dá aquilo, você fica sem aquilo que você tinha. Então, por exemplo, quando o Na ele doa seu elétron pro cloro, o Na ele perde esse elétron, certo? Aí a camada anterior dele vai ficar com 8. Então ele perdeu esse elétron. E quem ganhou esse elétron? O cloro. O cloro ficou com esse elétron. Então, o cloro ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Aí ele ficou completo. Aí, por isso que a fórmula química fica o Na como se fosse um cátion, porque ele perdeu um elétron. E o cloro, ele é um ânion, porque ele ganhou um elétron. Ou seja, na ligação iônica, porque você tem uma doação, ou seja, um perde elétron e o outro ganha, você vai ter a formação no final de íons. Por isso que o nome é iônica. A ligação covalente, ela é diferente. A gente fala que a ligação covalente, ela não forma íons, ela forma moléculas. E qual é a diferença disso? A ligação, nos íons, você tem ganho e perda de elétron, certo? Um ganhando, outro perdendo. Na ligação covalente, a formação de moléculas, você não tem nem ganha, nem perda. Você tem um compartilhamento de elétrons. Por exemplo, essa caneta aqui, ó. Essa caneta, ela é minha. Mas aí, um de vocês me pede emprestado na sala de aula. Aí, o que acontece? Eu uso, e aí eu passo pra vocês, vocês usam. Aí, depois eu pego de volta, eu uso, eu passo pra vocês, vocês usam. No final, tanto o meu caderno quanto o caderno de vocês vão ter essa caneta vermelha, certo? Ou seja, os dois tiveram uso da mesma caneta. Quando você fala de ligação covalente, não tem doação de elétron. Não tem um que ganha e outro que perde. Você tem, na verdade, um elétron servindo para os dois. Então, você não tem aquele que vai ganhar e aquele que vai perder. Você tem um compartilhamento. Então, aquele elétron, como ele vai servir para os dois estão ganhando, certo? Outra coisa importante, a ligação covalente, ela vai acontecer entre os não metais e o hidrogênio. Lembra que a ligação iônica acontecia entre metais e não metais? Aqui não, é só entre os não metais e hidrogênio. Então, vai ser as famílias 4A, 5A, 6A, 7A e hidrogênio. Aquelas 1A, 2A, 3A estão fora, tá? Então, se na prova vier lá algum elemento que você vê que é da 1A, como esse aqui, você fala, ó, não é covalente não, é iônica. Já é uma dica pra vocês perceberem, tá? Outra coisa importante, a regra do octeto, que é aquela que tem que ter 8 elétrons na última camada, ainda continua sendo de suma importância, porque é ela que vai determinar esse compartilhamento de elétron, tá? Então, vou fazer aqui uma ligação iônica covalente pra vocês, entre o hidrogênio e o oxigênio. A mesma coisa, a gente vai ter que saber qual é a localização dele na tabela periódica. O hidrogênio, gente, ele é da família 1A, certo? Ou seja, ele tem um elétron. Só que o hidrogênio e o hélio, eles têm uma particularidade. Eles são os únicos elementos que ficam completo com 2 elétrons na última camada. Todos os outros vão precisar de 8 elétrons, certo? 8, igual a regra do octeto. Mas esses dois aqui vão precisar só de 2.
Então, a gente viu que o hidrogênio, ele é da família 1A, ou seja, ele tem um elétron, certo? O oxigênio, ele é da família 6A. Então, oxigênio, 6A, quantos elétrons? 6 elétrons. Ó, outra coisa, a ligação iônica, a gente representa ela de 3 formas. A gente representa ela como forma de íons. Eu vou mostrar agora a forma de íons. Aí depois tem fórmula molecular e fórmula atômica, tá? Mas aí eu vou mostrando pra vocês de forma devagar. Bora aqui, forma de íons. Qual é a forma de íons? É você representar dessa forma, com as bolinhas, ó, certo? Então, bora aqui. Hidrogênio, vou botar aqui, que é entre o hidrogênio e o oxigênio. Ele é da 1A, ele tem um elétron. Pronto. Oxigênio, ele é da 6A, tem quantos elétrons? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 6 elétrons. Vamos pensar aqui. O hidrogênio, eu disse que ele fica completo com 2 elétrons. Já o oxigênio, ele é como qualquer outro, ele fica completo com 8. Para esse hidrogênio ficar completo, ele teria que ganhar quantos elétrons? Só mais um, não é assim? Já o oxigênio teria que ganhar 2. Então, o que acontece? Lembrando que aqui não é mais iônica, não é doação. A gente não doa o elétron, a gente compartilha. A gente representa esse compartilhamento como unindo os elétrons, mostrando que esses elétrons servem para os dois. Como é que a gente faz isso? A gente pega aqui, ó. Eu vou unir esse elétron com esse elétron de cá. Tá vendo que eu uni ele formando um par, um par de elétrons. Aí a gente conta como? Hidrogênio, ó. 1, 2. Esse elétron que era do oxigênio também serve para o hidrogênio agora. Aí a gente conta, ó. O hidrogênio agora tem quantos elétrons? 1, 2. Ele precisa de quanto para ficar estável? 2. Então, esse hidrogênio, ele tá ok, certo? Vamos contar o oxigênio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tá ok? Não, ele tá precisando de mais um ainda. Se esse hidrogênio já está completo e esse aqui ainda precisa de mais um, eu faço o quê? Como na iônica, eu adiciono outro hidrogênio, certo? Que também vai ter um. Aí eu vou e faço outro compartilhamento aqui, ó. O hidrogênio tá ok? Vamos ver. 1, 2. Tá ok. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já que esses dois aqui, quando eu unir, também serve para o de cá. Então, ele também ficou ok com 8. Fórmula de íons é isso aqui, ó. Mostrando os elétrons e mostrando a união dos pares, tá? Aí, o que acontece? A gente pega essa fórmula de íons e transforma agora ela em fórmula estrutural. Eu vou colocar aqui como é a fórmula estrutural. Você vai reescrever só os elementos químicos, ó, um debaixo do outro. O hidrogênio tá aqui, o hidrogênio tá aqui, o oxigênio tá aqui, o oxigênio tá aqui, e o hidrogênio tá aqui, o hidrogênio está aqui. O que que acontece? Cada par de elétron é um traço, um travessão, certo? Por exemplo, aqui eu tenho quantos pares de elétron? Um par, né? Um par é 2, então um par. Então, ó, daqui pra cá, um traço. Daqui pra cá eu tenho quantos pares? Um também. Daqui pra cá, um traço. Isso é fórmula estrutural. E fórmula molecular é você contar os elementos químicos e juntar. Por exemplo, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio. Eu tenho quantos hidrogênios? 2. 2. Eu tenho quantos oxigênios? 1. Então, eu não preciso nem escrever. Aqui é a fórmula molecular. H2O, que a gente sabe que é o quem? É a nossa água, certo? Vamos fazer mais um aqui, tá? Entre o carbono e o oxigênio. Bora aqui, ó, identificar. Carbono. Ele é da família 4A. Eu tô falando assim porque eu já sei, mas vocês vão usar a tabela periódica, tá? E aqui é da família 6A. Vamos identificar aqui, ó. 4A, 4 elétrons. Ele precisa ganhar quanto para ficar estável? Também 4 elétrons, porque 4 mais 4, 8. 6A, 6 elétrons. Precisa ganhar quanto para ficar estável? 2 elétrons. Então, bora aqui fazer, né? Eu sei que é entre o carbono e o oxigênio, então eu vou botar logo aqui, ó, um carbono e um oxigênio.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque um é 4, um tem 4 e esse aqui tem 6. Pronto. Vamos aqui fazer o compartilhamento. Vou mudar a cor pra ficar bem visível. E eu vou e faço um compartilhamento, tá? Compartilhei esses dois aqui, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá estável? Não. O carbono não tá estável. E vamos contar aqui o hidrogênio, oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá estável? Também não. Esse tem 7, esse tem 5. Existe ainda elétron disponível aqui pra ligar? Existe. Então, eu vou e faço mais uma ligação aqui, ó. Aí, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio ficou ok. Ele tem 8. E o carbono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá ok? Não, ainda falta mais 2. Só que esse oxigênio pode doar mais algum? Não pode, porque se eu ligar mais um par, vai ficar com 9 e não tá certo. Então, eu vou fazer o quê? Eu adiciono outro oxigênio. Eu vou adicionar do lado de cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um com 6, tá? Eu vou e faço aqui, ó, mais uma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse tá com 7, faltando mais um. E esse aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os dois estão com 7. Todos eles precisam de um. Eu tenho um par disponível aqui ainda, ó. Eu vou e ligo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou ok. O de cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, também ficou ok. Então, os dois, todos os três ficaram ok. Todos os três com 8. Vamos para estrutural. Letra embaixo de letra. O oxigênio aqui, o carbono aqui e o oxigênio aqui. Daqui pra cá, eu tenho quantos pares? Eu tenho 2 pares. Então, 2 traços. Daqui pra cá, quantos pares? 2 pares. 2 traços, certo? Agora eu vou pra fórmula molecular. Fórmula molecular. Eu vou pegar isso aqui e transformar na molécula. Ou seja, quantos carbonos eu tenho e quantos oxigênios. Quantos carbonos? 1, então não preciso nem botar aqui. E quantos oxigênio? 2. Então, CO2, que é o nosso gás carbônico. Certo? Gás carbônico. Vamos aqui. Identificação das ligações químicas. Quando você tiver um tracinho só, isso significa, a gente chama isso de ligação simples, certo? Então, aqui, ó, quando a gente fez a água tem quantas ligações simples? 2 simples, tá? Isso significa que é um par de elétrons, ou seja, eu tive um par de elétrons e que a gente representa ele como um tracinho. 2 ligações, a gente chama de ligação dupla, ou seja, 2 pares de elétrons, ou seja, um par aqui, outro par aqui, e a gente representa com 2 tracinhos. 3 tracinhos, ligação tripla, ou seja, 3 pares de elétron. Um aqui, outro aqui, outro aqui. A gente faz 3 tracinhos, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 duplas, certo? E assim vai. Características e propriedades dos compostos iônicos e dos compostos covalentes, tá? São propriedades, assim, que é bem fixos dele. Em relação ao estado físico, todo composto iônico vai ser sempre sólido. Olha. Sempre sólido, gente. Então, se estiver falando que composto iônico é líquido, tá errado. Você já nem cai nessa, tá? Em relação a ponto de fusão, que é a mudança do sólido pro líquido e da ebulição do líquido pro gasoso, são sempre altos, tá? O iônico sempre vai ter esses valores aqui altos. E a condutibilidade elétrica, eles são bons condutores, principalmente na presença de água, certo? São muito bons. O molecular, eles vão ter os 3 estados físicos. Eles vão ter o sólido, eles vão ter líquido e vão ter gasosos, tá? O ponto de fusão e ebulição, eles são mais baixos do que o iônico.
E normalmente são ruins condutores, tá? Porque não são metais, então eles são ruins condutores. Então, por hoje é só, e a gente fica até a próxima, que é na nossa quinta-feira. Um beijo!